Engravidei no segundo encontro. Uma influenciadora apareceu, veio à tona, contando o relato dela, que ela engravidou, tendo apenas 2 encontros com um rapaz, um ficante ali, que ela conheceu, e veio o teste positivo. E aí ela vai contar como é que foi contar pra ele, tudo que assim que aconteceu, como foi processar toda a ideia. E a gente vai assistir, ó, lado a lado aqui, como é que foi isso. Eu tô assim, uau. Então, bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera, para ver o relato dessa influenciadora, gente, que acabou engravidando no segundo encontro. Então vamos ver o que aconteceu, vamos com calma, vamos ver os comentários. Tem gente partilhando da mesma experiência que acabou acontecendo diante de um relacionamento tão novo. Então bora lá, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. E eu estou grávida de 37 semanas com a barriga imensa. Já tá na hora de nascer, daqui a pouco nasce, gente, vai nascer. Já falei, tô repetindo porque agora eu vou martelar, entendeu? Vai nascer entre semana que vem ou a outra. De março não vai passar, gente. Até o fim de março eu vou estar com o bebê. Então, bora lá. Tá aqui, essa daqui é a Lara.s773. Quem quiser seguir, quem quiser dar uma força pra ela. Quem quiser seguir, tá aqui o arroba dela. Então, vamos lá, gente. Deixa eu contar pro cara que eu fiquei 2 vezes que nós estávamos grávidos. Que eu sou mãe solo, vocês já sabem, mas deixa eu contar um pouco dessa história. Para contextualizar, eu e o pai do meu filho, nós nos conhecemos numa viagem de férias. Isso em outro estado. Nós ficamos lá, tudo, e depois cada um voltou e seguiu sua vida. 6 meses depois, nós nos encontramos e ficamos novamente. E ficamos grávidos. Porém, eu não descobri essa gestação, né, ali de prontidão. 3 meses depois, que nós não nos víamos, não nos falávamos, ele já em outro relacionamento, eis que eu tenho que ligar para ele e falar que nós estamos grávidos. E aí eu liguei e falei, oi fulano, tudo bem? Eu preciso falar com você. Aí ele falou assim, peraí, daqui a pouco eu te ligo. E depois ele me ligou. E eu falei, olha, eu tô grávida. E antes que você me pergunte se esse filho é seu, eu já tô te mandando aí o exame, né, que eu fiz uma ultrassonografia. E o tempo da ultrassonografia bate certinho, né, com o nosso encontro. Então já tá aí pra você ver, eu não tenho dúvidas, né. Eu tô te ligando, assim, pra te contar que eu tô grávida. Caso você não queira fazer esse papel, não queira assumir, tudo bem, você segue sua vida aí, eu sigo a minha aqui, só que você não procura mais a gente. Eu estava realmente disposta a fazer isso, gente. Mas ele não, foi super solícito, falou, não, eu vou assumir, se é meu eu vou assumir e tal. E eu falei, poxa, legal, então você conta pra sua família, porque eu vou contar pra minha. A gente vai precisar de ajuda, né, porque a gente mora longe, enfim. E aí, foi tudo muito tranquilo nessa conversa, foi bem tranquilo mesmo. Aí ele falou pra mim que precisava conversar com a família dele, que precisava contar pra namorada dele. Eu falei, tá, ok, né? Só que depois disso é que começou todos os problemas. Vai ficar muito longo esse vídeo, eu conto mais na parte 2. Ela não contou ainda os problemas, ela não contou os problemas ainda. Mas de cara, percebemos assim que temos o que? Uma diplomacia aqui. Somos educados, conseguimos dialogar, ninguém vai sair ameaçando ninguém vai sair brigando com ninguém, nem ele com ela, nem ela com ele. Todo mundo entendeu. Tô chocada com outra coisa, mas depois eu vou falar. Primeiro vamos ver os comentários. Mas é isso, gente, é isso. Ah, ela tem sorte que o cara falou que queria assumir, porque o jeito que ela falou, ela não ia colocar na justiça pela forma que ela tá falando. Ou seja, ela ia... não procura mais a gente. Então tem cara que ia dizer, nossa, obrigado por fazer essa proposta, cara. Eu achei que você ou assume ou justiça. Mas você deu a opção de não ter que lidar com isso... Tinha gente que ia saltar de alegria, falar, tá bom, então a gente nunca mais se vê, tá bom? Eu fiquei uma vez. Enfim, minha Ágata veio. Acho lindo esse nome, inclusive, Ágata. E pelo visto nos comentários conseguiu ainda ser pior, porque de 2 vezes a gente saltou pra uma. Pegaram de surpresa agora, mas uma vez? Uma vez! E você engravidou. Eu também, uma vez e engravidei. Olha, gente, onde é que eu tô? Eu tô na Lagoinha. Lembrando que a minha primeira gestação eu demorei 1 ano pra engravidar. Porque quando a gente quer, a gente não engravida. Quando a gente não quer, é aqui, ó. É esses comentários aqui. É na primeira você já tá grávida. Eu fiquei uma vez e fiquei grávida. E pelos comentários, nenhuma experiência é única. Gente do céu. Aí o rapaz teve que contar pra namorada. Imagina, gente, vocês estão namorando com o rapaz, ou você namorando com a menina. E aí, vamos ter uma conversa agora. Porque teve um tempo atrás, antes de ficar com você, ou talvez até ficando com você, mas ainda não
oficializado, não sei. Eu fiquei com uma moça. Então, ela tá grávida. E você já é madrasta. Quem diria? Eu tô rindo assim, gente, porque, ó, os bebês nasceram, tá todo mundo saudável, entendeu? Agora, na hora, não tem graça, não. Na hora é mó desespero. Parte 2, gente, não termina por aí. Parte 2 do dia que eu tive que ligar pro cara que eu fiquei 2 vezes contando que nós estávamos grávidos. Bom, depois que eu já tinha tido essa conversa com ele, essa conversa inicial, eu dei um tempo para que ele pudesse organizar os seus pensamentos, porque até os meus estavam bagunçados, já que não era algo que estava nos meus planos naquele momento. Passou-se uns dias e ele retornou bem mudado do posicionamento inicial. Por quê? Ele precisou contar para essa namorada que eu estava grávida dele e assumir que ele ficou comigo no mesmo período que já estava iniciando um relacionamento com ela. Eu não sabia disso, tá? Eu até cheguei a perguntar se ele não estava no relacionamento e ele falou que não. Com isso, veio o quê? A revolta dele, né? Ele revoltou. E aí, ele falou assim pra mim, olha, eu vou assumir, mas eu quero DNA. Diferente de muitas pessoas, eu não me senti ofendida em momento algum. Como nós não tínhamos um relacionamento e já estávamos sem se falar há 3 meses, eu achei totalmente justo. E eu me propus, falei, não tem problema, não tenho dúvida, nós podemos fazer sim esse DNA, sem problema nenhum. Podemos fazer até 10 DNAs, caso você queira. Eu tenho certeza que o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, o combinado era esperar o tempo de gestação, que é permitido pra gente fazer o DNA, né? Eu não procurei, nesse período foram 2 meses sem se falar, eu tomei como decisão pra mim levar uma gravidez tranquila, né? E comecei a preparar o enxoval do meu filho. Por quê? Como vocês sabem, eu moro sozinha desde muito nova, desde os 17 anos, e eu já sou, assim, uma pessoa que sempre arcou com suas despesas. Então, eu já fui preparando, porque eu falei assim, para o bem ou para o mal, as coisas do meu filho precisam estar prontas. Então, eu não contei com ele, eu contei comigo mesma. Mas eu vou contar pra vocês como foi quando bateu 5 meses. Esse vídeo já tá longo, vamos pro próximo. Mona, não tá longo. Não está longo esse vídeo. O TikTok aguenta 10 minutos. 10 minutos você gravando, pelo amor de Deus. Não sei como ela tá lidando com isso de forma tão de boa, ou se na verdade ela tá contando de forma de boa, sabe? Quando a gente conta um turbilhão que aconteceu, mas conta com calma. Porque, gente, ter filho, eu tenho um filho, vou ter o segundo agora. Ter rede de apoio, uma pessoa ao seu lado, no caso o seu cônjuge, ou até sua família ao seu lado, para te ajudar no sentido prático da coisa. Eu tô falando não só da apoio moral, mas sim as noites mal dormidas, alguém poder ficar com o bebê para você poder descansar um pouco, para você poder fazer uma comida, para você poder tomar um banho. Tudo isso é tão importante, tão importante. E quem é mãe aqui e não teve rede de apoio vai saber do que eu tô falando. Então, ela falou que mora sozinha. Então, eu não sei se ela tá contando as coisas com calma e, na verdade, passou por um turbilhão, mas ela não deixa, não traz isso pra narrativa, entendeu? A narrativa é calma. Ou se, na verdade, realmente ela enfrentou tudo com muita calma. Porque eu sozinha, gente, morando sozinha, eu ia me desesperar num nível. O fato dele pedir DNA não é motivo de ofensa. Pelo menos não pra mim também. Eu tô junto com ela. Não é. Você não tem relacionamento com a pessoa mal te conhece e vocês estão meses sem se falar. Então, por favor, não é qualquer alegação. A gente vai alegar uma coisa e vai exigir provas. Então, você alega, traz as provas. Vai ter que, gente, porque aqui não tem um relacionamento. Agora, você está namorando com a pessoa. Sério, você está casada com a pessoa, você está noiva da pessoa e a pessoa pede DNA. Como assim, DNA? Agora você sai com a pessoa de forma casual e se ofende se ela pede DNA, porque ela tem que confiar na sua palavra, ela tem que acreditar na sua, ela nem te conhece. Esse é o ponto, a gente tem relação que a gente não conhece, né? E vamos ver, o rapaz parecia estar ok, mas depois ele veio mais firme no sentido de eu quero provas. E tudo bem pra ela. No pelo, mana. No pelo, assim, logo de cara. Sei lá, eu devo ser muito estranho, porque nem passaria isso pela minha cabeça. O que quer dizer? Pra gente que é milênio, sem proteção, Mona. Sem preservativo? Como assim? E, gente, eu vou falar. Minha questão com esse assunto de forma casual e usar ou não preservativo, pra mim o que pega não é nem a questão da gravidez, gente. Pra mim o que pega é você abrir um exame de sangue. Ninguém tem medo aqui? Onde é que eu tô? Tô na Lagoinha? E, ó, o pessoal já meteu o pau em mim porque eu engravidei a segunda vez estando casada.
estando casada, teve comentário pra mim dizendo que eu sou o quê? Uma sem futuro. Gente, imagino que essa moça não ouviu, ou a outra do comentário, que teve a bebê Agatha, imagino que você não ouve, né? Vou confiar no algoritmo para me mandar a próxima parte. Eu também tô confiando. Ela postou parte 3, parte 4, parte 6. Te amo, Lara. Parte 3 da minha gestação solo e eu contando pro genitor. Quando bateu os 5 meses, eu entrei em contato com o genitor e falei: olha, fulano, já estou de 5 meses, já podemos fazer o DNA, tudo bem? Tanto eu já estava me preparando em relação a isso, que eu já havia guardado uma certa quantidade de dinheiro para fazer esse DNA. Eu estava até disposta a rachar no meio a meio esse DNA. Ele começou a mostrar que estava querendo fugir ali do que ele precisava fazer. Só que aí já era tarde. Por quê? Eu não falei no vídeo inicial que se ele não quisesse assumir, ele poderia ter sumido naquele momento? Depois ele já não poderia mais, porque eu já havia falado dele pra minha família, ele já era uma pessoa que não tinha mais só nome, já tinha características físicas e tudo mais. Então, uma hora o meu filho ia descobrir quem era o pai. Então, ali ele já não podia mais voltar atrás. Procurei ele e ele falou assim: olha, eu pesquisei direito e vi que esse exame não é muito seguro, nem para você, nem para o bebê. Eu acho melhor a gente esperar até você concluir a gestação. Falei, tá, só que o neném precisa do enxoval, né? E como que a gente vai fazer essa questão do enxoval? Ele falou assim: olha, você procura um advogado e aí pede pro advogado entrar em contato comigo, porque aí a gente determina, né, ali um valor para mim poder ajudar com essa parte. E até aí, gente, eu achei que ele estava de boa fé e fui no advogado. E foi aí que a decepção veio. Quando eu estava sentada na frente do advogado, que o advogado ligou para ele querendo fazer um processo assim, como um acordo, sem que a gente tivesse que ir para a justiça, já que ele tinha consciência, né, de que o filho provavelmente era dele, as coisas que eu ouvi foram horríveis. O advogado ligou para ele, tentando falar: vamos fazer uma audiência de acordo, sem precisar de um processo? E pasmem, né? Ele disse pro advogado que não conhecia essa mina, com essas palavras, que não sabia se esse filho era dele, que não ia pagar nada se não tivesse certeza. Enfim, a postura que ele tinha adotado antes, na frente do advogado, foi totalmente contrária. E eu percebi naquele momento que as coisas iriam se complicar. Eu saí de lá, grávida, extremamente atordoada, envergonhada, porque eu conhecia o advogado, e fui embora para minha casa e pensei: meu Deus, eu vou desistir de tudo isso. Mas aí alguém me disse que eu não poderia desistir de algo que não era meu. Aquilo não era meu. Aquela pensão, aquilo ali, nada daquilo era meu. Então eu tinha que lutar por algo que era do meu filho. E foi aí que eu tomei a decisão de lutar. Vamos pro próximo, que eu vou falar um pouco mais sobre isso. O rapaz, ele começou a mudar, gente. E isso acontece quando a ficha vai caindo, vai tendo N questionamentos. Será mesmo que é meu? Ah, não sei o quê. Pode deixar pensar muito, gente. E quando ele falou com ela sobre procurar um advogado, aí o que acontece? O que parece? Que vai buscar realmente seus direitos. Eu vou pagar o que o juiz determinar, ou seja, pensão. Pensão, e legal. Vamos entrar na justiça então e deixar tudo muito esclarecido, muito bem dividido. Se engana quem pensa que entrar na justiça não é uma opção boa. E eu estou falando do homem também. Muitos homens acabaram pedindo para a mulher: quer saber? Entra na justiça e vamos dividir corretamente. Por quê? Porque nessa de pedir aqui, pedir ali, acordo aqui, acordo ali, ficava tudo tão nebuloso, se estava dando mais do que o devido ou não, que muitos disseram: chega, pelo amor de Deus, e vamos resolver na justiça, porque aí evita o contato e apenas o Pix, tal dia, tal mês, com aquele valor. E sem a justiça ficava uma coisa de acordo, aí tu tinha que ficar conversando toda hora, tinha que ficar pedindo coisa toda hora, tinha que ficar mandando coisa toda hora, e tudo muito assim, muito contato. Então, em muitos casos, não todos, ambos às vezes querem entrar na justiça para resolver isso logo. E parecia que ele ia optar por isso, né? Mas, na verdade, quando foi falar com a advogada, ali já a coisa já mudou. E eu falei para vocês, imagino que elas não ouvem. Imagino que as pessoas que engravidam ali no primeiro encontro, no segundo encontro, enfim, engravida sem querer, imagina o que não ouve. Dito e feito, ela ouviu de quem? Ouviu dele. Nem conheço essa mina. Mas é isso, gente.
A gente tem. Quando a gente fala de relação casual, você não sabe, às vezes, com quem você tá saindo. Você tá saindo com uma pessoa que amanhã olha pra sua cara e. Quem é você? Ou seja, uma troca ali, uma troca de prazer que eu não sei se está compensando. Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Então isso aí foi muito duro. Vamos pra quarta parte. Vamos pra parte 4 da história do DNA do meu filho. Bom, que ele pediu DNA, vocês já sabem. Depois eu tentei conversar com o fulano e, gente, foi horrível. A nossa conversa foi horrível. E ali eu tomei um posicionamento. Eu decidi que eu não ia mais ter contato com ele. Ele me bloqueou de tudo que vocês podem imaginar, jurando que eu não ia encontrar ele. Naquele momento, como eu estava tendo apoio da minha família, dos meus amigos, eu realmente decidi que eu queria paz. Então, o que eu fiz? Eu entrei com processo no advogado, né? Porém, eu não sei se vocês sabem, mas quando você é de uma cidade e o pai é de outra, existe um negócio chamado carta precatória. Logo, esse processo ele demorou muito para acontecer. Por quê? Porque eu estava numa cidade e ele está em outra. Então, esse processo demorou muito para acontecer. A gestação correu, eu preparei tudo do meu filho, nunca liguei, nunca corri atrás. E, gente, pasmem, porque ele achava que eu não ia encontrar ele. Mas aí o processo já estava correndo, eu nem avisei ele que o processo estava correndo. Né? Porque eu não queria realmente que ele atrapalhasse a minha gestação. Eu queria uma gestação em paz. Então eu falei assim, eu vou entrar, vou pôr na mão do advogado e vou viver a minha gestação. E aí, o que aconteceu? O meu filho nasceu, ele nasceu prematuro. E eu precisei falar com o fulano, né? Porque eu tinha que comunicar que tinha nascido e dar o direito a ele querer registrar. E aí, gente, o que aconteceu? Eu liguei e falei assim, olha, fulano, o nosso filho nasceu, ele é prematuro, né? E eu tô te ligando porque eu quero saber se você quer registrar. Porque ele precisa sair do hospital e aqui ele precisa ser registrado. Perdão, gente. Gente, o meu filho nasceu prematuro. Eu fui pro hospital dirigindo sozinha pra ter ele e meu filho precisou ficar internado. Esse dia foi um dos dias mais tristes da minha vida, porque eu precisei sair do hospital sem meu bebê no colo. E ainda precisei passar por isso. As falas dele foram o seguinte, olha, aguardo o contato do seu advogado para fins financeiros e DNA. Pois é, foi exatamente isso que eu ouvi. Pois eu disse pra ele, fica tranquilo, em breve você receberá. Porque o processo já estava correndo, gente, né? Então aí era só questão de deixar a justiça fazer, eu não precisava me desgastar. Registrei meu filho e voltei para casa sem meus filhos no braço. Mas o DNA só aconteceu um bom tempo depois, porque aí nós tivemos alguns problemas, né? Mas isso aí eu vou contar pra vocês, que já vai ser a parte final, eu prometo, no próximo vídeo. Cara, você está me torturando. Mas assim, ele foi muito educado no início e depois ele queria vazar, assumir. Só que assim, a justiça encontra a gente. Então, não sei onde quer chegar com isso. Eu não sei onde quer chegar com isso. A única forma realmente do homem não ter que pagar por essa situação é se a mulher não colocar na justiça. Mas no momento que ela coloca, aí ele tem nome, sobrenome, CPF, te encontra onde você estiver. Então, não compensa. Não compensa isso não, gente. Mas enfim, vamos lá. Agora vamos pra parte 5. Parte 5 e final de como eu me tornei mãe solo. Bom, o Alecrim Dourado recebeu a intimação um bom tempo depois. O meu filho já estava entre 7 e 8 meses de vida. Como nós morávamos em cidade diferente, essa carta precatória demora para acontecer. Quando ele recebeu, eu acredito que era um domingo, pois ele me desbloqueou e escreveu textões. Bom, eu respondi educadamente, calma e tranquila, porque eu já tinha decidido que ninguém ia fazer tempestade na minha vida e na vida do meu filho. Ele disse que ele não ia querer contato com meu filho, mas que a tia do meu filho e a avó queriam muito conhecer ele. E que elas teriam. Eu disse que pra mim também, tanto fazia. Depois disso, não falei mais com ele. A tia do meu filho me achou nas redes sociais, começou a me seguir. E o que acontece? Eu resolvi falar com elas. Depois de um tempo, pensei e decidi realmente falar com ela. Elas pediram para conhecer o meu filho e eu disse que sim, que as portas estavam abertas. Elas vieram de outra cidade, nós tivemos um dia maravilhoso, almoçamos. Na hora que a avó viu o meu filho, ela não teve a menor dúvida de que era neto dela. E passaram a conviver com o meu filho. Eu nunca dificultei, gente.
nem para elas visitarem meu filho. Elas depois de um tempo pediram para levar o meu filho para conhecer o pai, eu autorizei, mesmo o DNA ainda não tendo sido feito. Depois de um tempo o DNA foi feito, foi realmente uma situação constrangedora pra gente, que é mulher, não por ele, mas pela forma que a gente meio que é tratado no local, já que ele escolheu fazer de forma pública. Então, mas depois que o DNA saiu, o juiz determinou a paternidade já com a pensão. O que não saiu, gente, foi o processo para ele registrar, porque isso é outra questão. O juiz não colocou no processo. Porém, a partir do momento que saiu o DNA, ele topou registrar e nós fomos no cartório junto. Uma coisa que, se você tá passando por isso, é o seguinte: eu tenho 3 nomes, né? O meu nome, o nome da minha mãe e o sobrenome do meu pai. Quando eu registrei o meu filho, eu registrei com esses nomes. Então, quando eu fui colocar o nome do pai dele, ele ficou com um 4º nome. Porque no cartório não é possível você tirar nenhum nome. Eu teria que entrar com um outro processo. Então, acabou que ficou longo o nome do meu filho. Se eu pudesse voltar no tempo e tivesse essa informação, eu teria só colocado o meu primeiro e meu segundo nome. E deixado espaço para o 3º nome, que é o nome do pai. Então, se você tá passando por isso, fica aí uma dica para você também. Bom, como eu disse, eu nunca briguei. O tempo foi passando, nós fomos enfrentando as dificuldades, mas eu nunca dificultei a vida do pai do meu filho, nunca briguei, nunca fiquei correndo atrás, nunca criei atrito. Pra quê? Para que as tempestades da minha vida não viessem molhar o meu filho. Nunca disse mal do pai do meu filho, nunca xinguei o pai do meu filho na frente dele, e eu não vou fazer isso. Hoje nós convivemos muito bem, porque fomos amadurecendo nós 3, e se tornamos amigos, uma grande família, graças a Deus, e esse é um final feliz na minha história. É por isso que eu falo que a minha maternidade, ela tá bem resolvida e ela é bem sólida, e eu espero que, se você tá passando por isso, a minha história te mostre um pouco como se posicionar para que o fim seja bom, tão bom quanto o meu. Tá? E se você gostou, é mãe solo, curte, comenta, compartilha, ou se também não é mãe solo, fica aqui no meu perfil que eu vou adorar comentar um pouco com vocês sobre tudo isso. Que bom que acabou bem. De verdade, de verdade. Quero ver os comentários com vocês, que o pessoal tá contando uma história maior que a outra. Mas é isso, quando o bebê nasce, quando ele começa a crescer, criar personalidade, gente. O Pedro, meu filho, tá com 1 ano. E é incrível, realmente, gente. Tudo passa, os momentos difíceis passam. E aquela criança na sua vida é a coisa mais doce que tem. Você fica muito feliz com tudo isso. Então, realmente, tudo passa. E é interessante que ela contou que o rapaz também amadureceu a ideia. E vivem hoje em harmonia com tudo, assim, com a criança, tem contato, tudo. Então, realmente, que bom que acabou dessa forma, todo mundo se entendendo. E a família dele gosta muito da criança, quer convívio. Então, de verdade, dentro da história, essa é a melhor hipótese de todos. É todo mundo arcar, tanto o homem quanto a mulher, arcar com o que ocorreu e arcar da melhor forma. Porque vai ter ali um momento, o bebê nasce, é muito difícil, tudo, mas depois começa a aliviar. Tudo começa a caminhar, entendeu? Então, realmente, aceitar, acho que é a melhor forma mesmo. Acho que é aceitar e todo mundo arcar com a sua responsabilidade dentro disso é bem interessante. Então, que bom. A história dela, na verdade, terminou da melhor forma. Todo mundo amadurecendo, inclusive ele, e não tendo a questão de ofensas, ameaças e brigas, assim, violentíssimas. Eu também fui mãe solo. Quando eu contei a ele que estava grávida, ele simplesmente sumiu. Eu não procurei ele, nem família, ninguém sabe. Cuidei da minha gestação, tive meu filho com muita dificuldade e hoje ele tem 5 anos. Prefiro não procurar advogado, nem nada. Por quê? Fraqueza mesmo, medo, solidão. Eu te admiro muito, você é forte, guerreira e seu bebê tem sorte por ter um exemplo de mãe. Que Deus te abençoe. Então, é como eu falei, a única forma realmente do homem não arcar com essa situação, gente, é a mulher não colocando na justiça, ela não colocando, não exigindo. Aí, ó, ele sumiu e realmente ele não tem que arcar com isso. Porque agora, se acontece como ela, como a Lara, dela colocar, aí não adianta assumir, bloquear, porque a justiça encontra. Meu marido foi pai de uma ficante. Ele não queria. Perdeu que não era o momento. Perdeu que não era o momento? Não era o momento. Não queria vínculo para o resto da vida com uma pessoa pretendida. Mas acompanhando no parto e registrando.
Ser pai foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Quando conheci a bebezinha, tinha apenas 2 meses. Queria que a mãe dela fosse tão focada na felicidade da filha como você. Parabéns. Seu filho tem sorte. Então, na verdade, ela percebeu que o marido, por mais que não quisesse, por mais que foi uma situação, como eu falei para vocês, mudança de rota, na verdade, fez muito bem para o marido dela, assim, no amadurecimento, em tudo, para ele se tornar um homem. Então, tem situações muito difíceis que parece que foi um erro de rota, mas na verdade vai nos consertar muito. Gente, eu pulei aqui, mas muita gente contando que foi mãe solo e o pai não tem contato com a filha, com o filho, não tem. Sumiu no mundo. Isso é um risco que você corre, né? Porque quando existe a gravidez através da relação casual, o que acontece? A mulher não consegue fugir da situação, porque tudo vai ocorrer dentro do corpo dela. Não tem para onde fugir. Onde eu corro, eu tô. Agora, o homem, ele consegue. Então, tem alguns relatos aqui que eu pulei porque estava muito longo. Existe muito caso do homem, sumir. Ele sumiu, ele saiu pelo mundo, ele fugiu. Como não está acontecendo nada no corpo dele, que não dê para fugir, então ele consegue ele sumir no mapa. E agora, se colocou na justiça, sabe nome e sobrenome, aí fica complicado. Que bom que a história dela terminou da melhor forma. Mas agora me conta, vocês já conheceram uma pessoa que na relação casual, 1 ou 2 encontros, acabou engravidando? Eu conheço. Hoje em dia os filhos estão grandes, tão lindos, tão maravilhoso, mas foi um baque na época, gente. Foi pesadíssimo. Pesadíssimo. E assim, as pessoas, elas ouvem muita coisa. Elas ouvem muita coisa. Eu conheço meninas, mulheres que têm mais de um filho de relação casual, que acabou ocorrendo. E conheço homem, gente. Eu conheci um rapaz que ele tinha 3 filhos. 3 de ficante. Mas agora me conta se vocês já viram também bastante essa situação. O caso dela é um caso bem maduro, assim, que ela soube tirar de letra. Mas existe muito isso também com adolescente. Enfim, acontece muito. Me conta aqui se vocês já conheceram ou já aconteceu com vocês. Me conta aqui que eu quero saber. Obrigado por terem assistido. Não esqueça de se inscrever, apertar o sininho e beijo.